Olá, famílias! Olá, crianças! Hoje na nossa aula, o Prof. Mário quer contar para vocês uma história através do Teatro de Sombras, que é uma brincadeira muito legal, onde a gente pode trabalhar, a sustentabilidade, a reutilização do material e até a reciclagem. Mais do que isso, eu quero hoje não só contar uma história para vocês, mas eu gostaria de ouvir histórias de vocês também. Quem aí conhece alguma história que fale sobre natureza? E hoje, agora, na verdade, eu vou iniciar essa história e eu quero muito que vocês prestem atenção na história do Joãozinho Semente de Maçã. Era uma vez um menino que se chamava Joãozinho. Joãozinho morava com a sua mãe e adorava maçãs. Adorava maçãs, mas também adorava aquelas sementes marronzinhas, brilhosas e lustrosas que ficam dentro das maçãs. Certo dia, conversando com a sua mãe, ela contou-lhe uma história de que aquelas sementinhas que ficam dentro das maçãs, se colocadas na terra, regadas pela chuva, iluminadas pelo sol e abençoadas pela Mãe Terra, poderiam se tornar enormes macieiras. Então, daquele dia em diante, todas as maçãs que o Joãozinho comia, ele guardava as sementinhas. Mas ele não tinha mais onde guardar tanta semente. Então, certo dia, Joãozinho foi até a sua mãe. Mamãe, você poderia, por favor, costurar para mim um saquinho para eu guardar as minhas sementinhas? Então, a mãe do Joãozinho prontamente pegou um pequeno retalho de tecido e pôs-se a costurar um saquinho, para que o João pudesse guardar ali as suas sementinhas. Muito obrigado, mamãe. Dessa maneira, eu vou conseguir guardar as minhas sementinhas nesse saquinho. Então, Joãozinho pôs-se a guardar as sementes, dia após dia. Quando aquele saquinho já estava bem cheio, Joãozinho precisou novamente falar com a sua mãe. Mamãe, mamãe! Sim, Joãozinho. Mamãezinha, por favor, você pode costurar um saquinho um pouco maior para eu guardar as minhas sementinhas? Claro, meu filho. Então, a mãe do Joãozinho pegou um retalho um pouco maior e costurou um saco, onde o Joãozinho pudesse guardar as suas sementes. Mamãe, muito obrigado. Dessa maneira, eu vou conseguir guardar mais sementes ainda. Então, mais uma vez, Joãozinho pôs-se a guardar as sementes. Mas logo logo, aquele saco de sementes um pouco maior já estaria cheio. Então, Joãozinho foi correndo mais uma vez para falar com a sua mãe. Mamãe, mamãezinha, por favor, você pode costurar um saco para mim, onde eu possa guardar mais e mais sementes? Sim, meu filho, eu vou costurar para você um saco maior. Então, a mãe do João pegou um saco, um retalho de tecido grande e conseguiu fazer um saco bem maior do que ela já havia feito. Dessa maneira, Joãozinho conseguiria guardar mais e mais sementes. Quando Joãozinho viu o saco, ele pensou na mesma hora: Mamãe, quando esse saco estiver cheio, eu vou sair pelo mundo plantando essas sementes de maçãs, para que todas as crianças também possam se divertir comendo maçã, se alimentando de forma saudável, podendo brincar de subir nas árvores e assim também possam cuidar do planeta. Então, Joãozinho saiu daquele cenário, foi para sua casa e quando ele chegou lá na sua casa, começou a se preparar para a sua grande viagem. Numa mão, Joãozinho levava o seu cajado. Em outra mão, por sobre o ombro, Joãozinho levava o saco de sementes. Nos pés não tinha sapato, pois assim já era acostumado a caminhar de pés no chão. A sola dos pés já eram bem grossas. E assim, Joãozinho saiu pelo mundo a plantar as suas sementes. Mas ele não ia somente com seu cajado e seu saco de sementes, não.
Ele levava consigo também um livro, cheinho de histórias, para que o tempo passasse de uma maneira muito mais divertida. Então ele cantava: ó bom Deus, cuida de mim, eu vou cantando assim. Agradeço seus presentes, a chuva, o sol e as sementes. Ó bom Deus, cuida de mim, eu vou cantando assim. Agradeço seus presentes, a chuva, o sol e as sementes. Por onde o João Semente de Maçã passava, ele plantava sementinhas. Às vezes, ele passava a noite em alguma fazenda. E também, por vezes, ficava lá por um tempo, ajudando na fazenda. Mas, quando ele ia embora, deixava suas sementes sempre na terra, para que quando as sementes crescessem, tornassem árvores enormes, e eles teriam um belo pomar um dia. Então, ele continuou caminhando, 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 sempre seguindo o sol. Até que um dia, João não pôde mais caminhar. Não só porque o seu saquinho de semente estava vazio, mas porque ele havia encontrado o mar. E então, durante o inverno, ele ficou morando com uns amigos. E quando chegou a primavera, ele tornou a voltar para sua casa. A primeira plantinha que o João, semente de maçã, encontrou não era maior do que o seu minguinho. E ele seguiu seu caminho, retornando para casa. Ao encontrar a segunda plantinha, João observou que ela já era do tamanho da sua mão. Ficou muito feliz e agradecido, e o seu caminho ele continuou. Caminhando e retornando para casa, João encontrou uma outra árvore, e ela já era quase do seu tamanho. E assim João foi caminhando, seguindo em frente, até o dia que ele caminhou e de longe avistou a sua casa. Não só a sua casa, mas avistou também, de longe, a primeira árvore, a primeira semente que ele havia plantado. E quem ouvia ele chegar, ao longe, era sua mãe, que segurava uma maçã na mão, madura já, pois o tempo havia passado, a árvore crescido e a fruta amadurecido. Quando João chegou em casa, a mãe deu-lhe a maçã e ele pôde saborear a sua maçã e contar para sua mãe todas as histórias que ele vivera. Essa é a história, gente, do Joãozinho Semente de Maçã. E eu gostaria muito de ouvir de vocês. Vocês conhecem alguma história sobre natureza? Pode contar pra gente, pode gravar, pode tirar foto, pode construir o teu próprio teatro de sombras. E a partir daí, a gente vai reutilizando materiais, reciclando as nossas ideias e passando esse tempo juntos e de maneira muito criativa. Eu quero dizer para vocês que para mim foi um prazer contar essa história para vocês, poder brincar e construir o meu primeiro teatro de sombras. A partir de agora, eu deixo para vocês um super beijo e espero ver logo e também ouvir alguma história sobre a natureza contada por cada uma de vocês. Crianças, famílias, um beijo do Prof. Mário e nos falamos na nossa próxima aula.